Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia e hoje para trazer novidades. Como você pôde perceber, estamos com uma carinha nova. Uma carinha nova nas thumbnails, uma carinha nova na foto de perfil, uma carinha nova na nossa capa, uma carinha nova no Instagram, uma carinha nova no Twitter. Tudo isso porque ontem, com a realização da prova do Enem 2020, o segundo dia, a prova de Ciências da Natureza, nós encerramos o nosso primeiro ciclo aqui no canal, que era o ciclo do Enem 2020. Muito conteúdo foi produzido, questões foram realizadas, trouxemos aí para vocês alguns quadros e isso fez então com que vocês tivessem à disposição determinados conteúdos para estudar. A nossa tendência não é diminuir, a nossa tendência é ampliar, trazendo sempre coisas novas para vocês. Então eu já aqui de antemão agradeço muito a todo mundo que participou aqui do canal, tanto nas lives, tanto nos comentários, que viu os vídeos, que enviou o feedback, porque toda essa construção, ela não é feita de uma maneira unilateral, ela é feita ouvindo muito aquilo que vocês trazem, e isso para mim é extremamente importante. Eu já digo aqui de antemão o quanto eu gosto de ter esse projeto, o quanto eu gosto de estar à frente desse projeto, é algo que está me trazendo grandes realizações pessoais e eu não pretendo parar tão cedo. Hoje, nós então inauguramos a temporada 2021, a temporada do Enem 2021 aqui do Renologia. E nós vamos inaugurar essa temporada, nós vamos trazer nessa temporada um novo eixo temático, muito focado em fisiologia, muito focado em genética. Traremos também mais respostas de questões, e aí nessas respostas de questões, por conta das experiências com as lives das duas últimas semanas, elas também serão feitas em live. Agora toda vez que eu for trazer a resolução de questão, eu vou trazer em live para que vocês também possam participar, possam tirar suas dúvidas ao vivo. Eu acho isso muito rico, é uma ferramenta aqui do YouTube que é extremamente rica. Continuaremos com o quadro 5 minutos antes, para dar aquela ajuda numa revisãozinha antes, minutos antes da prova. Traremos também mais articulando e eu estou aqui organizando novas lives, essas não de resolução de conteúdos, mas lives que vão fazer interações com outras áreas do conteúdo. Por que isso? Porque a biologia, aliás, na verdade, todo componente curricular, ele não é só cobrado exclusivamente na prova que faz parte da área do conhecimento que ele faz parte no Enem. Tá? Ele pode ser cobrado, inclusive, em redações. Então, uma redação sobre o meio ambiente, por exemplo, você precisa mobilizar não só a questão da escrita, mas também precisa mobilizar conceitos de biologia, de geografia, às vezes de química e física, sociologia, história. Então, as lives articulando as áreas do conhecimento e também o quadro articulando trazem para vocês aí um pouco mais de repertório para poder fazer uma redação bem feita, e a gente sabe que isso conta bastante, não só no Enem, mas também em diversos vestibulares. Então, que seja bem-vinda a essa temporada 2021 do Renologia, com uma carinha nova, a careca é a mesma, né? Mas aí trazendo cada vez mais conteúdos completos para vocês. E eu queria falar nesse vídeo também um pouquinho sobre as minhas percepções da prova do Enem 2020, e aí com isso a gente acaba também fazendo um panorama, criando um panorama para a prova de 2021. O que acontece? O que eu percebi nessa prova, eu peguei ela ontem mesmo à noite, fiz lá a resolução dela, vou trazer inclusive essa resolução para vocês em live em algum momento, mas o que eu percebo é que o Enem em biologia, ele começa claramente a abandonar aspectos processuais para começar a abordar aspectos mais técnicos.
Qual é a diferença disso? Deixa eu explicar para vocês. Uma questão que seja processual dentro de biologia, ela te traz lá no próprio enunciado e mobilizando conhecimentos mais amplos, né? Uma possibilidade de acerto maior porque o processo é mais importante. Não que você acabe sabendo qual é a resposta correta, mas você acaba eliminando uma quantidade de alternativas maior e aí reduzindo a sua chance de erro. Questões de ecologia são ótimas nisso. Então, quando a gente trata aí questões de eutrofização, que você às vezes nem sabe direito o que é a eutrofização, mas você conhece o processo de fotossíntese, a importância do processo de fotossíntese, né? E o que aconteceria se a gente tivesse uma camada que cobrisse a água e evitasse o fitoplâncton de fazer a fotossíntese, todos esses processos ficam mais fáceis de serem resolvidos. Tá? A gente teve inclusive uma questão ontem que era aquela de corredores ecológicos, né? E ela é uma questão bastante processual. Né? Eu tenho uma ilha de isolamento geográfico das onças, as onças morrem muitas vezes por falta de recursos, mas se eu tivesse comunicação entre porções de ecossistemas, eu conseguiria fazer com que as onças saíssem daquela ilha e buscassem recursos e mantivessem a sua população. Isso é processual. Eu não preciso nem saber o que é um corredor geográfico, mas na hora que eu leio as alternativas, eu consigo identificar aquilo que a questão está pedindo. E aí questões mais técnicas, né, mais tecnicistas, são, por exemplo, aquelas que caem muito em zoologia, como a gente teve duas ontem, né? A da glândula dos patos, né? Das aves aquáticas que estão atingidas pelo petróleo, e a dos aracnídeos, quando fala deles saírem da água, de serem possivelmente o primeiro grupo dos artrópodes a habitarem o ambiente terrestre e tal. E aí, se você não sabe exatamente aquele conceito, você não consegue fazer a questão, não consegue resolver a questão. Eu gosto mais de ver a biologia nesse aspecto processual do que nesse aspecto técnico, porque a gente demorou muito para tirar da biologia aquela ideia de que biologia é um bando de nome para decorar. E a biologia ela é muito mais que isso. Na verdade, isso não vem nem só da biologia, isso vem de muitas outras disciplinas. Física e química não é só fórmula para decorar. Geografia não é só relevo e capital para decorar. História não é só data e nome de personagem histórico para decorar. Existe muito mais por trás disso. Existe toda uma questão de contexto, uma questão de processo, uma questão de construção de conhecimento que é muito mais que o fator decorativo. E aí é óbvio, né, que quando a gente vê o Enem tomando esse, pelo menos em biologia, esse perfil tecnicista, a gente fica preocupado porque, de certa forma, derruba muito daquilo que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos, tá? Então, vamos ver. Eu esperaria para os próximos Enems, né, para o Enem de 2021, mais questões relacionadas à botânica e zoologia, que são áreas mais técnicas e que eram muito comuns na época que os vestibulares, até antes do Enem mesmo, focavam muito nesses conceitos muito exatos. A FUVEST era uma que adorava fazer esse tipo de coisa e ela mesma se transformou durante os últimos anos, tá? Mas coisas que a gente também precisa ressaltar, né? Ecologia caiu de novo, e caiu de novo o ciclo biogeoquímico, caiu de novo a questão de isolamento geográfico, caiu questão de fotossíntese na água, né, que eu falei lá do petróleo, uma questão até que muita gente de química também acabou respondendo. Então, caiu poluição. Então, são coisas que são bastante frequentes na biologia do Enem e que, mais uma vez, apareceram. Uma questão que eu achei que foi desnecessária por ser muito técnica de novo é a questão que na prova rosa, se eu não me engano, era 115, que era a questão da frequência genética de populações, aquela do P, do Q e do R. É muito técnica, e genética é muito mais do que isso. Eu particularmente
não gostei e me deixa realmente preocupado ver que o Enem está tomando esse formato, tá? Bem, mas essa foi uma conversa inicial. Ainda conversaremos mais sobre a prova de ontem. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do novo layout do canal. Vamos juntos até o Enem 2021, seja ele quando for, né? Como eu falei, se será em 2020, se será em 2021, se será em 2022, não interessa. Quando ele acontecer, nós estaremos lá juntos, preparando vocês, trazendo conteúdos completos cada vez mais e o melhor de maneira gratuita e democrática para que todo mundo possa acessar. Acho que esse é o maior objetivo do canal, tá bom? E se você caiu aqui de paraquedas, acaba sendo novo, eu lembro a você, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, também deixe o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer e busca sempre atingir mais pessoas com esses conteúdos. Tá? Vamos juntos, o futuro está aí e a gente precisa caminhar em direção a ele. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.